Governador Jorge Scheffer se livra do processo de cassação em Santa Catarina e você vai ver também. Números de consultas psiquiátricas no Sistema Único de Saúde passa dos 300 mil ao ano. A Lesc faz homenagens aos escoteiros do estado. Saiba quais são as profissões que estão em alta para 2024. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, 1h, mais 16 minutos. Hoje, dia 8 de novembro de 2023. A gente está chegando com mais uma edição do Informe Região para você, aqui direto da sede da TV Primavera em Criciúma, sul de Santa Catarina, que registra nesse momento temperatura na casa dos 25 graus. Um dia que o sol não está lá todo pleno no céu, mas está bastante abafado aqui pelo sul catarinense, deve continuar assim até a próxima sexta-feira, quando pancadas de chuva devem assolar novamente Santa Catarina. Mas está abafado sim, o pessoal vai se ajeitando, né, nessa nova temperatura e por enquanto a gente vai sentindo o clima mais quente aqui. Daqui a pouco, né, dia 21 de dezembro já chega o verão, é daqui a pouco mesmo, falta quase um mês para essa nova estação e o calor está chegando e isso também o comércio vai vibrando para poder vender aí as suas compras, enfim. Bom, tomar cuidado, né, época de muito calor, tempo abafado, a hidratação deve se manter em dia. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou por 20 votos a 6 há pouco o texto base da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária, muito discutida e analisada. Se for aprovado no Senado, terá de voltar à Câmara. Os deputados já analisaram o texto em julho, mas terão de avaliar as modificações feitas pelos senadores. A reforma tributária busca simplificar o sistema de cobrança de impostos, reduzindo 5 tributos a apenas 2, no modelo de Imposto sobre o Valor Agregado, IVA. 3 tributos federais, PIS, COFINS e IPI, darão origem à Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, de competência federal. Já o ICMS, que é estadual, e o ISS municipal serão unificados no formato do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Além disso, os impostos passarão a ser cobrados no destino final, onde o bem ou serviço será consumido e não mais na origem. Segundo a proposta, o período de transição para a unificação dos tributos vai durar 7 anos, entre 2026 e 2032. A partir de 2033, os impostos atuais serão extintos. Foi criada uma cesta básica nacional de alimentos isenta de tributos. No texto também foi mantida a possibilidade de criação futura, por meio de lei complementar, do chamado cashback. O mecanismo prevê a devolução de impostos para um público determinado, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. A PEC da reforma tributária prevê corte de 60% de tributos para 13 setores da economia, entre eles educação e saúde. E o governo federal estuda atender famílias com renda mensal de até 12 mil na Minha Casa Minha Vida. De acordo com o ministro da Cidade, Jader Filho, a demanda partiu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e visa incluir a classe média dentro do programa habitacional. Ao lado do presidente Lula, o ministro disse que a pasta está conversando com a Caixa para criar uma nova faixa do Minha Casa Minha Vida para famílias que ganham até 12 mil reais. Nós estamos conversando com a Caixa e nós estamos discutindo com eles para a gente poder fazer uma faixa estendida até 12 mil reais. É isso, estamos discutindo com a Casa Civil para poder estabelecer uma faixa até 12 mil reais. Jader Filho prometeu trazer novidades no próximo encontro com o presidente Lula. Hoje, o Minha Casa Minha Vida na área urbana vai até a faixa 3, voltada para famílias que ganham até 8 mil reais mensais. A ideia de fazer uma nova faixa para o programa não é atual. Em junho, Lula já tinha dito que o governo precisava atender a essa faixa de renda. Na oportunidade, o presidente
defendeu o Minha Casa Minha Vida não só para as pessoas mais pobres, mas também para a classe média. E também espera que as pessoas possam comprar casas maiores, com 3, 4 quartos, varandas e estacionamento. As regras atuais do Minha Casa Minha Vida foram publicadas em abril. De acordo com a portaria, as linhas de atendimento do programa são limitadas da seguinte maneira: até 170 mil para novos imóveis em áreas urbanas e locação social, até 75 mil para novos imóveis em áreas rurais, até 40 mil para melhoria habitacional em áreas rurais. O programa diz que os subsídios que serão concedidos com recurso da União estarão limitados às famílias que estão enquadradas nas faixas de renda urbano e rural 1 e 2. Na faixa 3, voltada para famílias de maior renda no campo e na cidade, não existe o subsídio e o comprador paga 100% do valor do imóvel. Porém, a vantagem está nos juros mais baixos e no prazo de maior parcelamento. Assim, o programa para imóveis urbanos diz que a faixa 1 atende a famílias de renda bruta familiar de até R$ 2.640. A faixa 2 para a renda bruta familiar mensal de R$ 2.640 a R$ 4.400. E a faixa 3 para a renda bruta familiar mensal de R$ 4.400 a R$ 8.000. Já para imóveis em áreas rurais, o programa engloba na faixa 1 famílias com a renda bruta familiar anual de até R$ 31.680. Na faixa 2, famílias com renda anual de R$ 31.680 até R$ 52.800. E na faixa 3, famílias de renda anual de R$ 52.800 até R$ 96.000. E atenção, em alusão à campanha Novembro Azul, a Prefeitura de Criciúma, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai promover nesta quarta-feira, hoje, o dia D nas unidades básicas de saúde. Os postos terão horário de atendimento estendido, das 5 às 8 da noite, para ofertar serviços exclusivos em busca da conscientização dos homens sobre os cuidados essenciais, o seu bem-estar, claro, e as suas devidas prevenções. A iniciativa pretende chamar a atenção dos homens para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer, especialmente o de próstata. No dia 18, também será um sábado especial, onde no Parque da Prefeitura haverá uma ação com orientações à saúde do homem, acolhimento, auriculoterapia, aferição de pressão arterial, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B e C, vacinação para adultos e atividades educacionais também estarão presentes nas ações, além de alongamento, aulão de ginástica e muito mais. Tudo isso no dia 18, no Parque da Prefeitura. Mas hoje, das 5 da tarde às 8 da noite, as unidades básicas de saúde terão atendimento exclusivo para eles cuidarem e aí tomarem as suas devidas precauções com a sua saúde. O homem tem que se cuidar, então já programe-se hoje os munícipes de Criciúma e vá até uma unidade de saúde para ver se está tudo certo aí com você. A seguir, SUS chega a mais de 300 mil consultas para tratamento de doenças psicológicas. A palavra servo significa aquele que se submete, aquele que obedece à voz do seu Senhor. A palavra servo significa quem se submete, quem obedece sem questionar. Porque o servo não questiona. Principalmente o servo de Deus, ele sabe que toda a direção é para o nosso bem. Até aquilo que a gente não entende, como diz lá em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Então, se eu sou um servo de Deus, eu nunca posso questionar a Bíblia. Quem questiona a Bíblia é o anticristo, é o próprio diabo que questiona a Bíblia. Porque toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Foi escrita por homens, mas todos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Não existe contradição, não existe erro na Bíblia, porque o Deus que a ditou é perfeito.
Mas o diabo sempre vai tentar. Mas não existe. Isso aí é anticristo que já está no mundo combatendo a verdade porque ele tem medo da verdade. Porque todo aquele que conhece a verdade é liberto. Passa para o lado da luz e o diabo vai perdendo. E está perdendo e vai perder cada vez mais. Porque Deus, ele reina absoluto. Diga amém, irmãos. Quiz Sabedoria. Qual foi o apóstolo que negou Jesus 3 vezes antes de sua crucificação? Opção A, André. Opção B, Pedro. Opção C, Mateus. Opção D, João. A resposta certa é a opção B, Pedro. Apesar de ter afirmado anteriormente que nunca o negaria, Pedro, por medo, negou conhecer Jesus 3 vezes durante o julgamento de Jesus. No entanto, Pedro se arrependeu amargamente e se tornou um exemplo de perdão e restauração, sendo posteriormente comissionado por Jesus para apacentar suas ovelhas. Quiz Sabedoria. Olá, mulher que vence, eu sou a pastora Lourdes Vaqueiro e tenho um recado aqui todo especial para você, que está escrito ali no Salmos 37, a partir do versículo 5. Deixa eu ler para você. Declara para nós aqui a palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O Senhor, ele quer te ajudar, mas ele espera com uma oportunidade que você venha entregar a sua vida para ele. Assim como fala aqui no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Você tem que deixar o Senhor Jesus cuidar de você, cuidar da tua família. Então, mulher que vence, guarde essa palavra no teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, que ele vai fazer aquilo que ele se agrada na sua vida e também para sua família, tá bom? Fica aqui esse recado. Está chegando o final de ano e muita gente já começa a planejar 2024 e uma das preocupações é a carreira profissional. Uma pesquisa mostra quais são as profissões que devem bombar no ano que vem. Vamos conferir? A expectativa é de que o volume de contratações e o valor dos salários melhorem na comparação com 2023. Segundo o guia salarial da recrutadora Robert Half, o ano que vem é promissor para 8 áreas. Entre elas, engenharia, finanças e contabilidade, jurídico, mercado financeiro, recursos humanos, seguros, tecnologia, vendas e marketing. A área tecnológica, que tem sido a mais animadora dos últimos anos, para 2024 não será diferente. Entre as profissões mais requisitadas no mercado, teremos gerente de TI, analista de segurança, engenheiro de prompt, aquele que estrutura o raciocínio entre perguntas e respostas da inteligência artificial, especialista em cibersegurança e analista de dados. Dados que são considerados o novo petróleo, tamanho valor. E os salários são chamativos. A perspectiva de remuneração para um analista de segurança pleno, por exemplo, é de R$14 mil, enquanto um gerente de TI deve ganhar aproximadamente R$34 mil se tiver todas as habilidades relevantes para o cargo. É de se pensar aí para trocar de área ainda, estudar ou então, dar sequência na carreira. Boa sorte. A depressão, a ansiedade estão dentro dos casos que mais procuram atendimentos no Sistema Único de Saúde. O tempo é crucial para esses tratamentos. Apenas nos 6 primeiros meses deste ano, o SUS registrou 335.025 consultas para esses 2 diagnósticos, o que equivale a 73,6% de todos os atendimentos de 2022, quando o número foi de 454.769 atendimentos, e 172,7% dos registrados de 2018, que atendeu 205.848 pacientes com esse diagnóstico.
O tempo para o paciente ser encaminhado para um especialista pode passar de 3 meses no sistema público de saúde, o que pode prejudicar o tratamento. Outro agravante é o preço do medicamento, que para muitos pacientes é muito caro. A rede de distribuição de medicamentos, principalmente a de alto custo, costuma funcionar bem, já que as medicações de um grande centro não são diferentes de lugares mais afastados. No entanto, a disponibilidade de profissionais acaba sendo um gargalo muito maior e preocupante. O coordenador do Programa de Tratamento em Depressão do IPQ pontua que, às vezes, os pacientes que chegam com quadros mais complexos não são necessariamente os mais graves e que saber diferenciar é primordial. Familiares e amigos devem ficar de olho a mudanças de comportamento e insistir para que a pessoa busque ajuda médica em uma UBS. Na sequência, os profissionais de saúde que recebem o paciente devem estar aptos a identificar a gravidade do quadro e encaminhar para os centros especializados. O médico destaca que, de fato, durante a pandemia da Covid-19, houve um aumento de sintomas agudos depressivos e ansiosos, como a insônia e abuso de substâncias, sobretudo álcool, e que isso se refletiu na procura por assistência no SUS, mas não necessariamente em diagnósticos, cujo taxas têm voltado para as de pré-pandemia. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou um ato parlamentar solene em homenagem aos 110 anos do escotismo catarinense. A Assembleia Legislativa realizou na noite desta segunda-feira um ato parlamentar solene em comemoração aos 110 anos do escotismo catarinense. Foram homenageados mais de 20 dirigentes de entidades ligadas ao movimento, escotistas de destaque e incentivadores do escotismo. A iniciativa foi do deputado Maurício Scudilarchi, primeiro vice-presidente do Parlamento catarinense. Há 9 anos, ele assinou o Pacto Escoteiro, que propõe aos políticos a adoção de uma linha de trabalho de acordo com os preceitos do escotismo. O deputado também ajuda o movimento com repasse de recursos. Nós temos emendas destinadas a municípios que vão investir em apoiar o movimento escoteiro. Então, por tudo isso, a gente entendeu que tinha que homenagear aqueles que estão conduzindo esse trabalho no Estado e valorizar, levantar essa bandeira que é tão importante para Santa Catarina. O movimento escoteiro chegou ao Brasil em 1910 por meio de oficiais da Marinha Brasileira e se instalou em Santa Catarina 3 anos depois, em 1913. O escotismo tem mais de 150 mil adeptos no país. Com o famoso lema Sempre Alerta, a proposta é o desenvolvimento do jovem por meio de um sistema de valores que prioriza a honra através da prática do trabalho em equipe e da vida ao ar livre, fazendo com que o integrante desenvolva qualidades como a fraternidade, a responsabilidade e a disciplina. Santa Catarina conta com 12 mil escoteiros entre jovens e adultos. E representa uma formação de coeducação para os jovens, que tem um propósito de oferecer a uma sociedade mais justa, onde as crianças, através de atividades práticas, com o meio ambiente, com socialização, com educação não formal, constrói um caráter formativo, buscando oferecer ao país, né, no caso aqui o Brasil, pessoas com um caráter ilibado, que buscam melhorar esse mundo ao qual nós estamos vivendo hoje. Não é à toa que a gente encontra muito nessa caminhada onde a gente vai, profissionais liberais, autoridades, políticos, profissionais também de chão de fábrica, enfim, de diversas funções, e todas têm a sua atribuição, mas que foram escoteiros. Isso é muito legal. E viver o escotismo, a gente sempre fala que o escotismo não é uma roupagem que se usa aos sábados à tarde, não é o nosso uniforme que nos identifica. Ser escoteiro é tu vivenciar no dia a dia os valores, né,
né? Que é a nossa promessa escoteira. E com certeza os jovens, os adultos de ontem e de hoje são os que fazem da nossa querida Santa Catarina um estado melhor. Durante a solenidade, dirigentes do movimento também destacaram a importância desta homenagem feita pela Assembleia Legislativa. Significa que a gente está desenvolvendo um bom trabalho junto à sociedade e o reconhecimento da ARESC para nós é muito importante, principalmente para os grupos escoteiros que aqui estão e aos jovens com qual a gente está coeducando. É muito importante pela valorização que se dá a uma entidade que vem com centenária, né, buscando trabalhar com o jovem, tornar esse jovem mais responsável na formação dele e principalmente trabalhar o voluntariado, né, que é os adultos, que também a gente acaba trazendo uma formação para o adulto também. A seguir, senador tem processo de cassação suspenso no estado. O problema de muita gente que quando vem uma dificuldade, quando vem uma crise, se afasta de Deus. E aí ela impede o plano de Deus de se cumprir na vida dela. Eu tenho explicado, você não precisa ter pressa. Você não precisa ter pressa. A Bíblia diz em Hebreus 12:2 que devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Alguém já disse um dia que a pressa é inimiga de quem? O que é a perfeição? A perfeição é Deus. Não existe nada perfeito neste mundo. A única perfeição que existe é Deus. Então a pressa é inimiga de Deus. Ela vai te atrapalhar. Ela vai impedir você de ser abençoado. Não tenha pressa. Caminhe com sabedoria, persevere. Todas as bênçãos de Deus vai te alcançar na sua caminhada. Diga glória a Deus. Todas as bênçãos vão te alcançar. Pode ter certeza. Aqui, em qualquer lugar do mundo aonde você está me acompanhando, não tenha pressa. Quando você está caminhando com Deus, Ele te abençoa. A bênção chega na tua vida. E muitas vezes a hora que você mesmo está esperando. Amém? Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arce Preste Paiva, 135. Olá, minha amiga Mulher que Vence, me chamo Ivonete Santos, estou passando por aqui para que juntas possamos meditar na Santa Palavra de Deus, onde hoje está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 18, versículo 29, diz assim a Santa Palavra de Deus: porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão e com o meu Deus saltei uma muralha. Graças a Deus, minha amiga Mulher que Vence, aqui está escrito que por meio de um esquadrão o Senhor passará com você, esquadrão de inimigos. Ali também fala da muralha, não importa o tamanho da muralha que o inimigo levantou à sua frente. Pelos olhos da fé, você já saltou essa muralha, seja ela um problema na família, depressão, uma área da saúde, não importa qual seja, você com o Senhor Jesus, você fará proezas. Coloca teu coração na fé, no nome dele, e assim você saltará qualquer muralha que surgir na tua vida. Amém? Fica aqui meu abraço, em nome de Jesus. Agora
Agora você vai acompanhar uma evolução da medicina que pode salvar vidas. Muitas pessoas estão dependendo dela. Isso porque um implante revolucionário revitalizado na medula espinhal fez com que um paciente com Parkinson há 30 anos pudesse andar quase que normalmente. O que antes era uma incógnita para a medicina, agora pode ser a salvação para aproximadamente 4 milhões de pessoas. Esse é o número de quem tem a doença de Parkinson no mundo, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. Com o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população, o número pode dobrar até 2040. Mas tudo pode mudar com o novo implante revolucionário. O tratamento foi desenvolvido por pesquisadores suíços que já haviam usado implantes na medula espinhal para ajudar várias pessoas a voltar a andar. O paciente Mark, um homem de 62 anos que vive na França, sofre de mal de Parkinson há aproximadamente 30 anos e, assim como mais de 90% das pessoas com Parkinson avançado, Mark tem grande dificuldade para caminhar. A equipe suíça de pesquisadores implantou um sistema complexo de eletrodos chamado neuroprótese em pontos-chaves ao longo da medula espinhal de Mark. Essa neuroprótese tem 2 papéis fundamentais. Além de enviar um estímulo elétrico para provocar o movimento, ela também teve de assumir o papel do cérebro na geração desses estímulos no momento adequado, para que o movimento resultante correspondesse aos desejos do paciente. Com isso, foi possível a volta dos movimentos de Mark. A neuroprótese foi testada primeiro em primatas e depois implantada em Mark, que a usa aproximadamente 8 horas por dia há quase 2 anos. Ele disse que agora consegue andar com muito mais facilidade e que até planeja uma viagem ao Brasil. Ainda assim, completou, o esforço exige concentração, principalmente ao subir escadas. Mark ainda disse que pode andar de um ponto a outro sem se preocupar em como ele chegará lá, além de poder finalmente ter a liberdade de fazer coisas que não conseguia imaginar há 30 anos, como, por exemplo, uma simples compra no mercado. Após esse sucesso, a equipe suíça ampliou seu experimento para um grupo de 6 pacientes com Parkinson. Contudo, o implante é bastante caro, o que limita o acesso de muitos pacientes. Mas só de ter tido um sucesso grande, pode ser que investimentos sejam feitos e o serviço seja espalhado pelo mundo com um valor mais acessível. E a Corte do Tribunal Regional Eleitoral resolveu pela extinção do processo de cassação do senador Jorge Schaefer. Em uma decisão unânime, 7-0, o senador Jorge Schaefer, do PL, teve seu processo de cassação de mandato rejeitado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. O julgamento aconteceu nesta última terça-feira. A ação foi movida pela coligação Bora Trabalhar, formada pelos partidos Patriota, PSD e União Brasil. Eles acusam o senador de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. A coligação informou que irá apelar para o recurso do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A acusação alegava que Schaefer teria sido beneficiado pelo empresário Luciano Hang, proprietário das lojas Havan, pelo uso da estrutura na campanha e também financiamento da mesma. Outra acusação é que um suposto uso indevido da estrutura das empresas Havan na campanha e também o financiamento de propaganda eleitoral por parte de um sindicato estadual. Além de Schaefer, também responderam ao processo os suplentes do senador na chapa, Hermes Arthur Clã, e também Adrian Roger Cesi, um empresário calçadista, e também o empresário Luciano Hang, o dono da Havan. Ele que já foi considerado inelegível ao ser condenado em um caso parecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa decisão também resultou na perda do mandato do então prefeito e vice de Brusque, no Vale do Itajaí, de Santa Catarina.
Portanto, o senador Jorge Schaefer aí, né, agora vai ter esse recurso impetrado por parte de quem colocou o primeiro, né, processo, e aí vai ser decidido lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, se ele mantém ou não o mandato, né? Por enquanto, vai ficar como está tudo aqui em Santa Catarina, pelo menos foi resolvido. A gente vai continuar acompanhando essa situação. Gente, a gente fica por aqui nessa edição do Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, no Facebook e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Lembrando que às 2 horas tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus para você. Também às 4, a Hora da Graça, chegando, trazendo muitas bênçãos para você e a sua família. E eu volto na próxima edição do Boletim Primavera. Um grande abraço, cuidado com a hidratação, se cuidem e até amanhã. Tchau!